Bem-vindos à aula 14 do curso de Introdução à Psicanálise e Psicoterapia Breve, Ética e Confidencialidade em Terapia. Chegamos ao módulo 4, e eu estou empolgado para abrir essa nova etapa com vocês. Vocês já mostraram que são feras em conduzir sessões, analisar casos, refletir sobre o trabalho e avaliar os resultados. Dominaram o essencial para atuar no consultório. Mas agora vamos falar do que segura tudo isso de pé, ética e confidencialidade. Hoje é sobre entender por que essas regras não são apenas formalidades ou algo que fica no papel, mas o coração pulsante do trabalho de vocês como terapeutas. Vocês são os protagonistas dessa missão, então preparem-se para aprender a jogar limpo, proteger quem confia em vocês e construir uma prática que honre a confiança depositada. Vamos nessa? Quero que vocês saiam daqui com a ética na ponta da língua, sabendo exatamente por que ela importa e como usá-la para criar um vínculo sólido com o paciente. Vamos mergulhar nos princípios que guiam o dia a dia de vocês, aqueles que dão o norte quando as coisas ficam complicadas. E também vamos enfrentar os desafios éticos que aparecem na psicoterapia breve, resolvendo cada um deles como profissionais que sabem o peso da responsabilidade que carregam. Meu plano é trazer exemplos que vocês vão sentir no peito, como se estivessem no consultório, reflexões que abram a cabeça para pensar além do óbvio e atividades práticas para botarem a mão na massa. É o momento de juntar a técnica que já aprenderam, a alma que a psicanálise exige e a responsabilidade que a terapia breve impõe. Vocês estão prontos para este mergulho? Vamos aos objetivos desta aula, porque eu quero que tudo fique bem claro para vocês desde o início. São 3 pontos firmes e diretos. Primeiro, vocês vão compreender por que ética e confidencialidade são a base de tudo na terapia, o que sustenta cada sessão que vocês conduzem. Segundo, vamos explorar os princípios éticos que mandam no jogo entre vocês e o paciente, aqueles que definem o que é certo e o que não é. Terceiro, vocês vão encarar os dilemas éticos típicos da terapia breve e aprender a lidar com eles como mestres com segurança e respeito. É o guia de vocês para serem terapeutas que ajudam sem nunca pisar na bola. Então, bora começar? Ética e confidencialidade são o chão onde vocês pisam como terapeutas. Sem elas, não há confiança, não há relação terapêutica, não há chance de transformação. Vocês lidam com as dores mais profundas das pessoas. Elas chegam ao consultório e entregam a alma nas mãos de vocês, muitas vezes contando coisas que nunca disseram a ninguém. Imaginem um homem que aparece na sessão e depois de algumas semanas revela um trauma de infância que carrega em silêncio há décadas. Se vocês vacilarem na ética ou quebrarem a confidencialidade, ele não volta mais. Pior, ele pode nunca mais confiar em outro terapeuta. A ética é o que mantém vocês no trilho, garantindo que o paciente se sinta seguro. Confidencialidade é o que faz ele se abrir, sabendo que o que diz ali fica ali protegido. O papel da ética é cristalino. Ela guia vocês para respeitar o paciente e evitar qualquer passo em falso que possa prejudicá-lo. Vamos aos pilares principais, porque vocês precisam ter isso na cabeça. O primeiro é a autonomia. O paciente é quem manda na própria vida. Vocês informam, orientam, mas a decisão final é dele. Pense no jovem que no meio do processo diz que quer parar a terapia. Vocês explicam os prós e contras, mostram o que ele já conquistou e o que ainda pode ganhar, mas no fim, respeitam se ele escolher sair. Forçar a barra seria antiético, ele precisa sentir que tem o controle. O segundo pilar é a não maledicência, não façam mal nunca. Parece óbvio, mas na prática exige atenção. Vocês só usam técnicas que sabem que funcionam e que não vão sobrecarregar o paciente. O terceiro é a beneficência. Tudo o que vocês fazem tem que ser para o bem dele. Isso significa ajustar o plano terapêutico para que ele saia melhor do que entrou, mesmo que sejam poucas sessões. E por fim, a justiça. Tratem todos de forma igual, sem favoritismo ou preconceito. Não importa se é um executivo ou alguém que mal consegue pagar as sessões, o compromisso de vocês é o mesmo. Agora, a confidencialidade é o escudo que protege tudo isso. Tudo que o paciente fala fica entre vocês e ele é sagrado. Imaginem uma mulher que chega e conta sobre uma briga feia em casa, algo que a envergonha profundamente. Ela só se abre porque sabe que aquilo não vai parar na boca de ninguém. Esse espaço de segurança é o que permite que a terapia aconteça. Mas há exceções e vocês precisam conhecer bem esses limites.
Se o paciente está em risco de se machucar ou de machucar alguém, vocês têm que agir. Um exemplo prático. Um homem fala na sessão sobre pensamentos suicidas sérios com plano e tudo. Vocês avisam a família ou até as autoridades, mas só compartilham o mínimo necessário para protegê-lo. É um equilíbrio delicado. O consentimento informado amarra essa relação desde o começo. Vocês explicam tudo para o paciente antes de ele entrar no processo, como funciona a terapia, o que ele pode esperar e também os limites da confidencialidade. Olha, tudo o que você me contar fica aqui, mas se houver risco para você ou outra pessoa, eu preciso agir. Está claro? Ele assina sabendo as regras do jogo, e isso dá transparência ao trabalho de vocês. Na psicoterapia breve, esses princípios éticos ganham um peso ainda maior, porque o tempo curto exige decisões rápidas e precisas. A autonomia, por exemplo, é crucial. Com poucas sessões, o paciente precisa entender o foco da terapia logo de cara. Vocês podem dizer: vamos trabalhar sua ansiedade no trabalho em 8 encontros. Você está de acordo? Ele topa, e vocês seguem juntos. A não maledicência exige cuidado redobrado. Nada de forçar intervenções pesadas que ele não aguente em tão pouco tempo. Imaginem um paciente sensível, com histórico de trauma. Em vez de uma exposição direta que poderia desestabilizá-lo, vocês optam por mindfulness para acalmá-lo. É mais seguro e respeita o limite dele. A beneficência na terapia breve é mirar no que ajuda mais agora. Vocês definem uma meta clara, como reduzir as crises de ansiedade em 2 meses e trabalham para isso. E a justiça continua firme. Mesmo com a correria, vocês não podem deixar ninguém para casa. Um paciente com menos recursos ou menos tempo disponível merece o mesmo esforço que qualquer outro. Esses princípios são os faróis que guiam vocês no consultório, mantendo o rumo mesmo quando a pressão aumenta. A confidencialidade na prática é ao mesmo tempo simples e complexa. Simples porque é a regra básica. O que ele fala, vocês guardam. Complexa porque os limites nem sempre são óbvios. Pensem no adolescente que chega e conta sobre um abuso que sofreu em casa, pedindo sigilo absoluto. Vocês querem respeitar a confiança dele, mas a lei e a ética mandam denunciar para protegê-lo. Como equilibrar isso? Vocês conversam com ele, explicam que precisam agir para o bem dele e fazem o que é certo sem expor mais do que o necessário. O risco de dano é o maior gatilho, seja suicídio, violência ou abuso, vocês entram em ação. Um exemplo prático. Uma mãe aparece na sessão e num desabafo, diz que às vezes pensa em machucar o filho pequeno quando ele chora muito. Ela pede para vocês não contarem a ninguém. Vocês avaliam o risco, ela já fez algo? É só um pensamento? E se for sério, avisam as autoridades, mas só passam o essencial. O consentimento informado ajuda nisso. Desde o início, vocês deixaram claro que em casos de perigo, a confidencialidade tem um limite. Se houver risco, eu preciso agir, entendeu? Ele sabe e vocês seguem com transparência. Os desafios éticos na terapia breve são brutos, e eu quero que vocês estejam prontos para eles. O primeiro é a pressão por resultados. Vocês querem ajudar rápido, o paciente quer ver mudança logo, mas não dá para queimar etapas. Imaginem um homem com depressão leve que chega querendo resolver tudo. Trabalho, sono, família, em 6 sessões. Vocês ajustam as metas para algo realista, como melhorar o sono em 1 mês, e explicam o limite do que dá para fazer. Pisar no acelerador sem cuidado seria antiético. A resistência é outro desafio comum. O paciente trava, não colabora e o tempo corre. Uma mulher, por exemplo, não quer falar do passado, só do presente. Vocês respeitam a autonomia dela, mas usam técnicas motivacionais para destravá-la, focando no que ela aceita ver. O manejo de expectativas também pesa. Muitos acham que poucas sessões curam a vida inteira. Um exemplo, um paciente com ansiedade social espera sair falando em público como orador em 10 encontros. Vocês dizem, vamos reduzir o nervosismo em situações específicas, o resto a gente vê depois. É alinhar o que ele quer com o que é possível. Outros pepinos aparecem no caminho. O término da terapia é um deles. Na psicoterapia breve, o processo é curto, mas o paciente pode se apegar. Vocês avisam desde o início, são 10 sessões, vamos te dar ferramentas para seguir sozinho. Assim, ele se prepara, e o fim não vira um abandono. A priorização também desafia. Quando há vários problemas, vocês escolhem o que tratar primeiro. O jovem com ansiedade e conflitos em casa, por exemplo, pode precisar focar na ansiedade antes,
porque é o que o paralisa agora. E os recursos limitados complicam. Se o dinheiro ou as regras cortam as sessões, vocês adaptam, miram no essencial e fazem o melhor com o que tem. É ética na corda bamba, mas vocês seguram firme. Agora vamos para as práticas, porque eu quero que vocês sintam isso na veia. São 3 atividades para botarem a mão na massa e trazerem a ética para o mundo real. Primeira, analisem um caso fictício. Imaginem João, 40 anos, que na sessão diz que quer machucar o chefe e pede sigilo total. Reflitam. É confidencialidade versus não maleficência. O que vocês fariam? Um caminho possível. Aviso ele que, se for sério, preciso agir para proteger todos e checo o risco com perguntas diretas. Escrevam o plano. Por exemplo, protejo o chefe sem quebrar a confiança além do necessário. É o dilema ético na palma da mão de vocês. Segunda prática. Simulem o consentimento informado. Em dupla, um faz o terapeuta, o outro o paciente. O terapeuta explica: tudo que você me contar fica aqui, mas se houver risco para você ou alguém, eu preciso agir. Está claro? O paciente responde e vocês ajustam o tom se precisar. Um exemplo prático. Ele pergunta: que risco? E vocês dizem: se falar de se machucar, por exemplo, eu te ajudo a ficar seguro. Depois, troquem feedback. Faltou suavizar o tom, ou foi direto e claro. É treinar o papo ético na prática. Terceira prática. Reflitam sobre confidencialidade num caso delicado. Pensem em Pedro, 16 anos, que conta um abuso em casa e implora segredo. Analisem. Beneficência, justiça, obrigação legal. Como falar com ele? Um exemplo. Vocês decidem. Digo que preciso protegê-lo. Explico com calma. Ofereço apoio para ele não se sentir traído. Planejem o próximo passo. Denuncio as autoridades, mas fico com ele no processo. Escrevam isso e sintam o peso de equilibrar tudo. Vocês pegaram o espírito da ética e da confidencialidade. Por que elas são vitais, como guiam o trabalho de vocês e como resolver os desafios que aparecem. Os exemplos os colocaram no calor do consultório, as reflexões abriram a cabeça para pensar como terapeutas responsáveis e as práticas os fizeram sentir o peso das decisões na pele. Esta aula é um marco no módulo 3 e vocês saem daqui mais firmes, prontos para proteger os pacientes e honrar a profissão. Na aula 15, vamos mergulhar no manejo de crises em psicoterapia breve. Como agir quando o bicho pega de verdade, com situações que exigem resposta rápida e segura. Até lá, levem o que vimos hoje para o dia a dia, testem com os pacientes, tragam o que rolar nas próximas etapas. Vocês são os mestres dessa dança agora, sigam firmes e nos vemos na próxima.